Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala, o que ficou para trás, ficou para trás. Falou, quem vive de passado é museu. Fala, você não é museu. Continuando, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, aleluia, para que diante de mim estão, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora fala comigo, todos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar. Que o teu Espírito venha nos ensinar a palavra nessa noite. Venha trazer, Senhor Jesus, a semente que planta e que prospera. Venha nos ensinar a lançar os fundamentos sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Venha, Senhor, nos ensinar a viver a tua palavra. Porque somente através de nós vivermos a tua palavra, nós vamos alcançar a intimidade contigo. Nós vamos alcançar a proximidade com o teu Espírito Santo. Deus, que nessa noite o Senhor fale a cada coração aqui. Que cada um saia daqui comprometido em viver o que tem alcançado em Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Fala comigo, Deus tem me escolhido e tem me dado muitas coisas. Principalmente, Deus tem me dado as direções que eu preciso, os fundamentos que eu preciso. E toda vez que eu pratico, eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Querido, todas as pessoas, eu, você, que viemos para Jesus, todos aqueles que estão começando em Jesus hoje, que estão chegando agora no Evangelho, ou mesmo aqueles que já estão no Evangelho há muito tempo, todos nós precisamos entender que a vida com Deus não é apenas de uma fé de boca para fora. Não é apenas viver algo, ou melhor, falar algo e não viver o que você fala. Não basta apenas você dizer, eu creio em Jesus, se Jesus não está na sua vida diária. Não basta apenas dizer, a minha vida é de Deus, se os seus atos não respondem isso. Todos nós, quando nós vemos para Jesus, o viver de Deus, o viver em Deus, é você praticar o que Deus tem te ensinado. O livro de Tiago diz assim, fala-me as suas obras, a sua fé através das suas obras, que eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. Querido, tudo o que Deus tem falado com você, desde quando Deus te chamou, são tijolos que Ele tem colocado na tua mão, para você construir o edifício da tua fé. Fala para a pessoa que está do teu lado, você está construindo, meu irmão. Só que você precisa viver
o que Deus tem te chamado. Mas Deus trouxe você aqui para mostrar que você precisa viver a vida que Deus tem chamado você. Você é tão importante para Deus que Ele enviou o Filho dele na cruz. Ele morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem colocado para você, toda semana, tijolinhos aqui, tijolinhos ali, para que você viva. Querido, o crente não tem que dizer, o Filho de Deus não tem que dizer, é difícil viver isso. É complicado viver isso. É difícil praticar isso. Quando você ainda está se apegado às coisas do velho homem, é difícil mesmo. É difícil. Mas quando você abre mão dessas coisas e entende que Deus tem algo melhor para você, tudo fica mais fácil. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai, levanta a mão. Você daria uma serpente para o teu filho? Você daria uma pedra se ele te pedisse pão? Quanto mais o Pai do céu dará àqueles que lhe pedirem, que criarem um relacionamento com Ele. Pergunta para o teu irmão, olhando nos olhos dele: se Deus resolver todos os teus problemas, você continua com Deus? Ou você vai curtir a tua vida de bênção? Com certeza ele respondeu assim: é claro que eu fico com Deus. Mas a grande maioria não. Por isso que a tribulação, não a provação, a tribulação, diz no livro de Pedro, ela te prova como ouro, para você ter mais valor a cada dia. Essa pessoa que está do teu lado aí deve estar passando alguma prova, mas fala para ela: fica firme, meu irmão, não sai do caminho do Senhor não. Aquilo que vem vai embora, e o Senhor continua na tua vida. Amém? Querido, quais são os grandes inimigos de uma vida prática com Deus? Eu vou te dizer. Aqui no texto que nós lemos de Filipenses, fala isso. Eu quero fazer essa introdução com você para mostrar para você quais são os nossos inimigos de uma vida de fé prática, verdadeira, não aquela de boca para fora. Aqui diz, no versículo 12, olha aí no livro de Filipenses 3:12, ele fala aí no versículo 12, que ele diz: eu não encontrei a perfeição ainda, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para conquistar o que Deus já me conquistou. Então o primeiro grande inimigo de você ter uma vida verdadeira com Deus é a sua inconstância. Hoje eu estou cheio do Espírito, no outro dia estou no inferno. Hoje eu estou cheio de fé, no outro dia eu acho que Deus me abandonou. A nossa inconstância nos prejudica. A outra coisa que é grande inimigo da nossa vida prática de fé é você viver no passado. Olha só o que diz o versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo pelo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim está. Querido, tem gente que fica a vida inteira lembrando de coisas que já passou. Fulano me magoou, eu não consegui aquele emprego, alguém passou a perna em mim, alguém me magoou, alguém falou mal de mim, eu fui prejudicado no negócio. Se eu tivesse alcançado aquilo. Isso prejudica a tua vida de fé.
Quem está em Deus, praticando a vida com Deus, não fica pensando em coisa que já passou. Não fica inconstante. Se hoje ele está com luta, ele está firme. Se hoje ele está na bênção, ele está firme. A outra coisa que é inimigo é você não dar o real valor para a promessa. Olha só o que diz aqui no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, Paulo andava já com os olhos na glória, dizendo o seguinte: essa vida aqui de chibatada, de dificuldade, vai passar, porque o que eu tenho lá me esperando é muito, muito, muito melhor. Quando você não crê na promessa, você não consegue viver uma vida com Deus. O que está escrito aqui? Essa é a nossa visão de fé. Vivemos por fé e não por aquilo que a gente vê. Você quer uma bênção do Senhor? Acredita que ela já aconteceu. E não arreda o pé enquanto você não vê ela. Mas já vê ela hoje, pela fé. Isso é fé. O outro inimigo da nossa vida com Deus é você viver mais nas suas emoções do que no Espírito Santo. Aqui diz assim, versículo 15: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que a tua vida com Deus tem que estar voltada para o Espírito Santo. Porque só no Espírito Santo nós somos perfeitos. Porque se você ficar nas suas emoções, o teu psique, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou revoltado, hoje eu estou preocupado, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou estressado. Deus não te chamou para fazer desse jeito. A vida com Deus não é baseada nos teus sentimentos, mas na tua fé. O Espírito Santo, ele te move através da tua fé, não do teu sentimento. Olha para mim, você acha que Deus tem dodói de você? Pergunta para o teu irmão: você acha que Deus tem dodói de você? Você acha que Deus vira lá do céu quando você está desanimado e fala guti, 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 para ver você sorrir? Você acha que ele fica chorando quando você está passando luta? Não, Deus não fica nada disso. Porque Deus não se move pelas tuas emoções. Deus se move pela promessa que Ele estabeleceu na tua vida. Você pode dizer amém? Vou repetir isso. Deus não se move pelas tuas emoções. Deus se move pelas promessas que Ele tem para a tua vida. Amém? Por isso eu aprendo uma coisa com Deus: não adianta ficar bravo se as coisas não estão funcionando. Não é isso que vai resolver. Não adianta se revoltar se as coisas não aconteceram como você quer. Não é isso que vai resolver. Existe um versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chacoalha o teu irmão da cadeira e fala para ele assim: sabe aquela batalha que você está passando, meu irmão? Fala para ele: sabe aquela luta que você está passando? Fala assim: vai te ajudar a crescer. Fala para ele assim: sabe aquele negócio que você perdeu e você ficou muito para baixo? Vai te ensinar a crescer. Fala assim: sabe aquela pessoa que te passou a perna? Te enganou e você morreu de raiva? Vai te ensinar a crescer. Então tudo nessa vida, meu querido, seja boa, seja ruim, seja tempo de alegria, seja tempo de tristeza, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso entender isso. A última coisa aqui no versículo 16, que é inimigo nosso,
é que nós temos que ter uma fé, não de boca para fora, mas uma fé prática. Olha só o que diz aqui no versículo 16: todavia, andemos de acordo com o que alcançamos. Eu alcancei uma verdade em Deus? Alcancei. Então eu sou o melhor. Então eu já conquistei algo em Deus. Não, eu continuo caminhando. Aqui ele diz: andemos, prosseguimos para viver aquilo que Deus já te deu. Pergunta para o teu irmão: você gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais paciente, menos ansiosa, menos ciumento? Quem gostaria disso, diga aleluia. Quem gostaria disso, dá glória a Deus. Muito bem, meu irmão, Deus vai fazer isso com você. Agora lembre-se de uma coisa: para você aprender a ser paciente, algum mala tem que estar na tua vida. Para você aprender a ter calma, alguém vai te deixar no ponto de bala para você estourar, mas você tem que se acalmar. Se você não quer ter ciúmes, talvez algumas coisas podem acontecer em volta de você e você vai ter que aprender a confiar. Deus não coloca o dom da paciência assim em você. Ele te ensina a ser paciente. A fé em Deus não pode ser de boca para fora, mas tem que ser uma fé prática. Querido, essa é a palavra que Deus quer falar com você nessa noite. Essa é a palavra que Deus quer trazer para você. Querido, a tua vida é resultado do quanto você vive com Deus e pratica as coisas de Deus. Nós ouvimos uma ministração de sábado para os jovens, né? Nós ouvimos a ministração de sábado sobre namoro para os jovens, e o pastor falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: até os teus pretendentes dentro da igreja, não vá escolher alguém porque ele tem carinha bonita, de galã, que ele seja um bom caráter, ou que ele tenha uma situação boa. Isso não é escolha para filha de Deus ou filho de Deus. Como é que você escolhe alguém e começa a orar por ele? Você olha os frutos dele. Ele está praticando? Ele está vivendo? Ele está produzindo algo que realmente é do reino de Deus? Porque se ele está, meu querido, é um bom partido. Mas se ele não está, para fora, chuta aquele laço. Lá em Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Deus quer mostrar 9 fundamentos que você precisa viver. Uma fé prática. Não basta dizer que crê, você tem que provar que você crê. Não basta dizer eu estou na igreja, você precisa provar que você está na igreja, através dos seus atos, através da tua vida. Por quê, meu irmão? Antes de nós lermos, olha para mim. Porque se você for um cristão que apenas crê de boca para fora, que apenas vive um evangelho de fachada, a Bíblia mostra que essas pessoas, os próprios frutos dela mostram como elas são. São pessoas que saem de um relacionamento e Deus começa a ensinar ela como deveria ser. Ela entra no próximo relacionamento com os mesmos erros do anterior. É o tipo de pessoa que vive na casa dos pais, e ali na casa dos pais pratica algo contrário ao evangelho. Os atos deles são contrários. Aí ela vem para Deus, Deus começa a ensinar ela. Mas quando ela casa e vai para a casa dela, ela continua praticando as mesmas coisas que ela praticava na casa dos pais. Outras pessoas, elas saem de um lugar, vão para outro e continuam do mesmo jeito, com as mesmas práticas, com as mesmas situações. E tem aqueles que vêm para Jesus, que desculpe dizer, mas é o que o Espírito Santo falou no meu coração, que ele era mentiroso quando ele era antes do evangelho, e mesmo Deus falando hoje, ele continua sendo mentiroso. Ele era avarento quando antes de entrar para o evangelho, e quando entrou para o evangelho, Deus tem ensinado sobre semeadura para ele, ele continua avarento do mesmo jeito.
Ele era desobediente aos pais, às pessoas, quando estavam antes do Evangelho, e quando chegou no Evangelho, continua desobediente do mesmo jeito. É aquelas pessoas que não eram submissas antes do Evangelho, e quando chega para o Evangelho, continua insubmissa aos seus líderes, aos seus pastores, aos seus pais, do mesmo jeito. Aquelas pessoas que antes, o máximo que fazia era ler a bula do remédio. Uma das verdades de Jesus é: todo aquele que vem para Deus precisa gostar de ler. Pastor, onde está dizendo isso? Simples. Deus te deu o quê? Um livro. Deus não te deu um DVD. Deus não te deu um CD. Deus te deu um livro. Então você precisa meditar na palavra. Se você tem problema no teu casamento, está aqui, ó. Lê aqui. Se você tem problema com seus pais, está aqui, lê aqui. Você quer aprender a ser bom marido? Está aqui. Você quer aprender a ser boa esposa? Está aqui. Você quer aprender a namorar? Nós aprendemos onde? Está tudo aqui. Você quer aprender a ser um bom profissional? Está aqui. Você quer aprender a ser uma pessoa de caráter? Misericórdia, está tudo aqui. Você quer ver uma coisa que você se assusta? Não precisa ir muito não. Lê o livro de Provérbios. Você vai falar assim: meu Deus, quanta coisa eu preciso mudar na minha vida. Agora, não entre numa neurose doida dizendo assim: então eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Pelo contrário, meu querido, Deus te deu um presente chamado Palavra de Deus. Deus te deu mais que um presente. Ele te deu o Espírito Santo de Deus. Deus te deu infinitamente presentes. Ele deu a vida do Filho dele por você. Isso significa, Fábio, você é muito especial para Deus. E Deus não vai desistir de você, porque aquilo que Deus preparou para você, Ele está trabalhando para que se realize, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O apóstolo Paulo deixou 9 exemplos para nós vivermos. Tem muito mais? Tem, mas eu quero falar deles. Gostaria que você prestasse muita atenção. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante. Eu chamo esses exemplos de fundamento. Por que é fundamento, meu irmão? Olha para mim. Porque Paulo vivia isso em tempo bom, e Paulo vivia isso em tempo ruim. Para você ter uma ideia, ele escreveu isso aqui em tempo ruim. Ele estava preso, já idoso. Ele não tinha nada. Você sabia que ele não tinha nem uma roupa para se cobrir do frio? É o apóstolo Paulo. Não é à toa que aqui no texto nós vamos ler, ele fala para Timóteo: passa na casa de Carpo e traz a minha capa. E ele escreveu isso daqui em prisão. Por quê? Para nos ensinar que seja em tempo bom, seja em tempo ruim, nós temos que ficar praticando os fundamentos que Deus está ensinando. Repete comigo: seja em tempo bom, seja em tempo não tão bom, eu preciso praticar uma fé viva nos meus atos. Amém? Querido, o primeiro fundamento que Paulo ensina para a gente está aqui no versículo 9. O primeiro fundamento é: sempre estabeleça pessoas para caminhar com você. Fala para o teu irmão: não caminha sozinha. Não caminha sozinha. Paulo fala assim no versículo 9, falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Paulo queria Timóteo junto com ele. Paulo queria Timóteo ali do ladinho dele. Havia uma necessidade, Paulo não queria estar sozinho. Paulo queria Timóteo com ele. Eu aprendo que um dos fundamentos na vida de Paulo, e ensina para nós como igreja, é: sempre estabeleça pessoas na tua vida. Pessoas que podem te aconselhar, pessoas que podem te acompanhar, pessoas que podem ser amigo verdadeiro teu, pessoas que podem te discipular, pessoas que podem ouvir você. Não para te criticar, pelo contrário, para te apoiar, para estar junto com você, para te ensinar as coisas verdadeiras. E também pessoas que vão falar na tua cara: você está errado, você está errado, você está errado.
mas não falar com raiva. Ela não está falando para te magoar, ela está te falando porque te ama. Então, o primeiro fundamento: não anda sozinho. Fala de novo pro teu irmão: não anda sozinho não, meu irmão. Fala, coloca pessoas de Deus junto com você. Querido, esse fundamento é para toda a vida. Em todo o tempo que você viver nessa terra, você tem que praticar isso. Você tem que estabelecer isso. Segundo fundamento, meu querido, está no versículo 10, que diz o seguinte: a tua experiência deve estar colocada em... a tua expectativa tem que estar colocada em Jesus. Olha só, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônia. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Querido, olha para mim. Quantas vezes você colocou a tua expectativa em alguém e esse alguém te abandonou? Esse alguém virou as costas para você. Esse alguém te abandonou no melhor momento, ou no momento que você mais precisava. Eu creio que todos nós temos uma história para contar sobre isso. De pessoas que nós confiamos, de pessoas que nós jogamos toda a expectativa e nós falhamos. E aí, porque a pessoa deixou a gente, porque a pessoa, nós perdemos fomos magoados por isso, nós invalidamos o primeiro mandamento: estabeleça pessoas na tua vida. A culpa não é da pessoa que decepcionou você, a culpa é tua, porque você jogou toda a tua expectativa naquela pessoa e achou que ela nunca ia falhar com você, que ela era um super-homem, uma mulher maravilha, e aí você se decepciona. Você precisa jogar toda a sua expectativa em Jesus Cristo. Você precisa de pessoas do teu lado, mas toda a sua expectativa tem que estar em Jesus Cristo. Versículo 11. Terceiro fundamento que Paulo nos ensina aqui é em ter uma fé, não de boca para fora, mas uma fé verdadeira. Que eu preciso semear unidade com o meu irmão. Olha a pessoa que está ao teu lado, fala para ela assim: eu sou um com você. Fala assim: eu sou um com você. Creia, precisou de mim, eu estou aqui. Fala. Olha só, semeie unidade com os seus irmãos, que você colherá pessoas que sempre vão estar com você. É interessante que a gente tem visto alguns lugares, algumas igrejas, algumas pessoas, alguns filhos de Deus, que sempre falam para mim assim: nossa, eu investi tanto naquela pessoa, aquela pessoa me abandonou. Eu estou até aguado, estou que nem gato com medo de água fria. Eu falei: você está errado, quem está colocando isso no teu coração é o diabo. Você tem que continuar investindo nas pessoas, mesmo se elas não ficarem com você. Mas uma coisa eu sei: aquele que semeia, colhe. E se você investiu bem, se você investiu amor, dedicação, cuidado, aquela pessoa pode não dar isso para você, mas outras pessoas vão vir sobre a tua vida, porque você tem que colher o que você plantou. Olha só o que diz aqui, versículo 11, primeira parte: somente Lucas está comigo. A Bíblia fala no versículo anterior que um monte de gente abandonou Paulo. Mas Paulo não parou de semear coisas boas, unidade com as pessoas, cuidado. Não é à toa que ele virou para Timóteo e falou: quero você pertinho de mim. E qual foi a colheita dele? Lucas. Lucas estava ali, ó, do lado dele, e não deixou ele até o fim dos dias dele. Você precisa praticar isso. Tem pessoas que você tem que ser como Lucas. Olha para mim, Deus não chamou o crente para reclamar do irmão. Deus chamou o crente para amar o irmão. Repete comigo: Deus não chamou o filho dele, os filhos dele, para reclamar do irmão. Deus chamou os filhos dele para amar os seus irmãos. Você acha que isso é coisa de bobo? Então seja bobo para Deus, porque Jesus disse que se você tomar um tapa nessa cara, não é para reagir. Mas aí eu vou passar por quê? Por um tonto que foi humilhado e eu não levo desaforo para casa. Tomou um aqui? Oferece esse aqui. Está na palavra. Está na palavra.
Por quê? Porque eu tenho que semear para colher. Fala para o teu irmão, se você faz trapaça com teu irmão, um dia alguém vai fazer trapaça com você. Se você trata mal o teu irmão, um dia alguém vai tratar mal você. Quem quer colher boas coisas, diga amém. Quem quer colher grandes coisas, diga amém. Quem quer colher muito fruto, diga amém. Aleluia. Fala comigo assim, eu vou amar o meu irmão. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, bem forte, hein? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Querido, o quarto mandamento, o quarto fundamento, diz aqui no versículo 11 mesmo, que sempre você esteja pronto para corrigir os seus erros. Sempre esteja pronto para corrigir os seus erros, e sempre esteja pronto para perdoar os outros. Querido, olha o que diz aqui no versículo 11. Diz assim, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha para mim, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Marcos estava junto com Paulo, e ali junto com Paulo, aconteceu uma situação lá, e Paulo foi o primeiro a criar uma desavença muito grande, e falar assim, eu não quero mais esse cara comigo, a ponto do parceiro dele, Barnabé, pegar Marcos e voltar para casa, depois que passou todo o seu ministério, lá na prisão. O que aconteceu? Paulo vira e fala assim, traz Marcos, porque ele é muito importante para o meu ministério. Querido, se você errou com alguém, conserta. Você não sabe o dia de amanhã. Conserta o que se alguém fez algo para você, perdoa. Isso é prática de fé. Vou dizer uma palavra de Deus para você. Tem muita coisa que ainda não rompeu na tua vida, porque talvez você não perdoou certas pessoas, porque você ainda carrega mágoa dentro de você. E a mágoa, ela é um tampão para o mover de Deus. A falta de perdão, ela é um tampão para o mover de Deus. Deus gosta, diz a palavra, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Fala para o teu irmão, isso é forte. Fala para ele, se você errou com alguém, conserta. Se alguém errou com você, perdoa. Querido, a quinta coisa, versículo 12, que eu e você precisamos praticar as coisas de Deus todo dia. Aqui diz assim no versículo 13, aliás, não 12, 13. Quando vieres trazer a capa que deixou em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Querido, eu queria provar uma coisa aqui. Algumas pessoas falam que naquela época, depois que Paulo teve aquelas grandes revelações, Paulo não precisava nem ler, de tanto conhecimento que ele tinha, ele só escrevia. Engano seu. A Bíblia fala que ele lia os livros, provavelmente a lei antiga, ele lia provavelmente o Evangelho de Marcos, que já estava correndo naquela época. Então isso significa, meu querido, que você precisa ter intimidade com essa palavra. Se você não lê a Bíblia, você não conhece Deus. E ele também pediu uma capa. Eu entendo que a capa é algo que cobre, é algo que protege, é algo que está sobre você. E isso fala de oração, meu querido. Quando você ora, você está sendo coberto pela presença de Deus. Quanto mais você ora, mais coberto você está com a presença de Deus. E eu quero falar o seguinte, hoje mesmo eu falei com uma pessoa, não basta você orar de manhã e de noite, não é esse tipo de oração que Deus quer. A oração que Deus quer é hora após hora. Diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar, em todo momento, em onde você estiver, aonde, dirigindo o carro, no banheiro, tomando banho, lá no teu trabalho, aonde você estiver, se mantém em oração. Isso significa que você está coberto com as coisas de Deus. Sétima coisa, meu querido, olha o que diz aí a palavra, no versículo, aleluia, no versículo 14, diz assim, sétimo fundamento,
Afasta-se daquelas pessoas que te fazem mal. Sabia disso? Você pode orar por elas, mas sai de perto. Olha para mim. Se a pessoa está fazendo mal para você, está realmente interessada em fazer mal para você, sai de lado, meu querido. Fica perto não. Não dá uma de crente espiritual dizendo o seguinte: eu vou ficar aqui e ele vai se converter. Não faz isso não. A própria Bíblia fala: sai fora. Aqui diz assim, ó, versículo 14: Alexandre Latueiro casou muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Olha só que no versículo 15 Paulo fala para Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa palavra. Querido, tem pessoas que não é para você. Apenas ora e deixa que Deus vai mover alguma situação. Talvez outras pessoas vão conseguir alcançar essa pessoa, mas se a pessoa está fazendo mal para você, sai fora, meu querido. Não fica não, porque a própria palavra de Deus diz: não fica não. Número 8, estou terminando. Versículo 16. Oitavo fundamento diz assim: que haverá batalhas que você vai ter que enfrentar sozinho. Mesmo tendo pessoas para te ajudar, mas tem lutas que você vai enfrentar sozinho. Mas o Senhor vai estar com você. Quem crê nisso, diga amém. Olha só o que diz aqui a palavra, versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto por conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouviram, e fui libertado da boca do leão. Querido, tem batalhas que você vai travar sozinha, não tem jeito. Tem lutas que vai ser você e Deus, não tem jeito. E nessas lutas, não pense que você está sozinho. Deus está com você. Continua firme, que Deus te dá a vitória, em nome de Jesus. Versículo 22 diz assim, o nono fundamento: nunca perca o alvo no meio da batalha. O teu alvo é Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 22: o Senhor seja com teu espírito. Nunca perca o alvo, meu querido. Você precisa ser um com Deus em todos os momentos. Deus sempre quer ver você prosperando. Quando nós entendemos que nós temos que praticar as coisas que Deus tem nos ensinado, a nossa vida com Deus muda. Querido, você só vai conquistar as vitórias que Deus tem para você quando você entender que todo dia é dia de você praticar as coisas que Deus te ensinou. Não tenha, eu quero que você saia daqui. Eu podia estar aqui no reteté de Deus, mas Deus nessa noite fala assim: fala com a minha igreja. Não pense que você pode viver uma fé de boca para fora, porque a fé de boca para fora é a fé daquela casa construída sobre a areia. Não se revolte com Deus se a tempestade vier e levar a casa. A culpa não é de Deus. Mas você precisa aprender que todo dia, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, em todos os momentos, você tem que praticar o que Deus tem ensinado a você. Não basta dizer eu creio. Você pode dizer eu creio, mas mostra através da tua vida que você realmente crê. Pratica esses fundamentos todos os dias. Lê de novo em casa e você vai ver o quanto você vai se fortalecer todos os dias. Falei para uma pessoa assim: você tem orado em línguas? Ela falou: pouco. Eu falei assim: como é que Deus vai construir as verdades dele dentro de você? A Bíblia fala: aquele que ora em outras línguas não fala aos homens senão a Deus, em espírito fala mistérios. Aquele que ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Então se eu oro, eu estou crescendo, eu estou sendo edificado, eu estou sendo fundamentado, eu estou sendo preparado para quando surgir a situação, eu estou pronto para vencer ela.